A história do México contada por um escritor espanhol. Será que deu boa? Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões sobre livros e literatura. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer o seu like e o seu joinha, porque vamos estar falando de um livro bem interessante mesmo, uma obra muito interessante para a América Latina, muito interessante para a própria literatura espanhola, para também um pouco a história do México, enfim, um dos novos grandes nomes aí da literatura mundial. Já estarei falando sobre ele, por isso venho mais uma vez te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho, enfim, ajudando o algoritmo a levar os nossos conteúdos para mais pessoas que possam curtir literatura de uma forma profunda, discutida e dentro das complexidades que a literatura nos oferece. Então, bora lá! E a resenha de hoje aqui no nosso canal do YouTube, é Nem Mesmo os Mortos, tradução de Ni siquiera los muertos, de Juan Gómez Bárcena, que é um escritor, crítico literário, filósofo espanhol, que nesta edição publicada aqui no Brasil pela DBA, traz uma das suas mais recentes narrativas, uma narrativa que vai percorrer, de certa forma, a história da América Latina. A América Latina aí tão no centro das discussões contemporâneas, Qual é a premissa do livro? A premissa do livro, ele é uma espécie de romance histórico que, inclusive, flerta com a ficção científica. Não tem nada a ver com ficção científica aqui, deixa eu deixar bem claro, Mas como estamos tratando de uma narrativa, de um romance em que a gente tem uma curiosa viagem pelo tempo e pelo sangue que esse tempo produz, nós temos esta breve, rápida alusão e desnecessária, para falar a verdade, com a ficção científica, mas ocorre que o seu protagonista, que ele é um viajante do tempo, e um viajante do tempo que acaba sendo envolvido por uma triste percepção da realidade histórica que nos assola. E aí aqui tem um detalhe muito importante para a discussão e pensar, obviamente. Estamos falando de uma narrativa que vai tratar da colonização espanhola na América Latina, mais especificamente no México. E aí tem um detalhe que o seu autor é um autor espanhol, eu não quero prejudicar a obra de maneira alguma neste sentido, mas a gente tem que fazer esta ponderação no sentido que é a história construída por alguém, talvez como o próprio protagonista, o Juan, aqui da narrativa, que é um guaxupã, que é um espanhol que vem colonizar, nos termos, lá do período da colonização. E a gente já vai falar um pouco disso também. Então, pode haver alguma discussão, algum questionamento sobre os elementos históricos, por ser uma narrativa construída a partir do olhar, não sei se a palavra cabe, do colonizador, não vivemos mais o tempo da colonização, mas sim é o olhar de um espanhol, mas não deixa de ser um olhar que acaba sendo um tanto quanto reflexivo e crítico, e aí isso é uma das grandes virtudes e questões relevantes aqui da obra. Primeiro que é uma obra sensacional na sua construção narrativa, no sentido que é uma obra extremamente bem trabalhada. Feita essa parte, para a gente ter isso em consideração, e eu estou levando em consideração a origem, por uma narrativa que se constrói como uma parte da história mexicana, o colonizador, de certa forma, faz parte do processo histórico nosso, com todos os nossos, nossas contradições e os nossos problemas. Então também tem este detalhe a se considerar aqui, mas é uma parte que eu considero importante. Mas a narrativa vai justamente perpassar para o longo período da colonização até os dias de hoje. Então, por isso que eu falo a questão da viagem do tempo e brinquei com ficção científica, porque de uma maneira que, inclusive, remete a algo muito latino-americano, que seria o realismo maravilhoso, a alguns toques de insólito ou realismo maravilhoso, e não chega a tanto, porque não dá para dizer que é isso, mas ele tem essa coisa
da literatura latino-americana nessa Constituição, isso dá para se dizer, porque a obra vai causar um estranhamento a partir do seu protagonista e o mote, a síntese da narrativa, ela principia lá no período dos vice-reinados ainda, da colonização espanhola, no México, e aí o protagonista, que é o Juan, que é um espanhol que já está ali na colônia há algum tempo, e que, um detalhe muito importante, é um espanhol cada vez mais afastado da própria Espanha, mas ao mesmo tempo sendo um espanhol naquela terra, né, um guaxupã, como é o termo utilizado durante a narrativa, inclusive porque a narrativa, ao percorrer uma linha do tempo bastante longa, ela vai trazer todo esse processo da miscigenação latino-americana, né, da mestiçagem mesmo, né? Vamos trabalhar neste termo, que hoje muitos acabam trabalhando não no sentido pejorativo do termo mestiço, mas nesta mistura de culturas e de povos, e o Juan vai ficar meio que embrenhado nisso, até porque quando ele é contratado, ele é a última opção do vice-rei, né? O Juan é a última opção do vice-rei, porque ninguém deu conta, e aí um detalhe importante para você que vai realizar a leitura, vai se dedicar à leitura do livro, quanto maior o seu conhecimento da história latino-americana e também da história do México, o que não é muito grande não. A gente sabe que a nossa educação, especialmente às vezes na educação pública ou mesmo na educação privada, a gente tem uma ignorância muito forte quanto à história, não só do Brasil, e a gente cada vez vê mais isso, certo desconhecimento da história do Brasil, mas a gente, então, assim, quando a gente desce para olhar a questão da América Latina, a gente, pelo menos nos modos regulares de ensino e de escola, não se é muito tratado. Inclusive, isso acaba tendo esta relação que nós brasileiros muitas vezes temos com a própria América Latina, quando não muitos brasileiros o que conhecem, por exemplo, da história mexicana, vem a partir de enlatados norte-americanos e filmes de faroeste. Então, às vezes, nosso conhecimento mesmo da história latino-americana acaba sendo um tanto quanto limitado. A gente tem visto isso, inclusive, cada vez mais no momento que a América Latina volta a ser o centro das atenções, né, do norte. E eu digo isso por quê? Porque como é uma narrativa que vai perpassar a história mexicana, as referências históricas vão estar ali, algumas que a gente vai reconhecer mais de imediato, outras que daqui a pouco, para quem não é aprofundado, não vai reconhecer de cara, né? Então a gente vai ter esse elemento. Quanto maior o seu conhecimento da história latino-americana e da história do México, você vai ter uma relação muito mais ampla com essa narrativa, tá? Porque essa narrativa parte justamente lá daquele período da colonização, então o vice-rei vai precisar que alguém faça um trabalho, né? E aí tem um personagem dessa história da colonização e desse período, inclusive da questão das missões jesuíticas pelo México, né? Tem essa relação com essa parte da história. O Juan vai ter que sair encaçada ao índio Juan, né? Que é um personagem, uma personalidade desta construção histórica do México. Um índio que antes a serviço, né? Um indígena a serviço de seus povos, depois um indígena que acaba sendo educado com uma educação formal pelos jesuítas e acaba se tornando uma liderança incômoda aos vice-reis. E o Juan ali, como sendo o rapo do tacho, o último mercenário possível a tentar desempenhar esta missão, ele vai ser contatado pelos agentes do vice-rei, numa missão que não é missão, para capturar vivo ou morto este índio Juan. Ocorre que o Juan, que é o nosso protagonista nesse caso, ele já também tem uma existência social se diferenciando, ele já se afastou, ele começa a olhar com certo ceticismo e até, não vou dizer cinismo, mas é ceticismo mesmo, a relação com a própria Espanha, né? A sua participação nas guerras que lutou. Ele era um homem que fazia
o seu trabalho, né? Tem um detalhe que a narrativa vai trazer muito, que é essa coisa de buscar a glória, né? A glória que nunca chega mesmo para os combatentes, digamos assim. E o Juan vai trazer essa reflexão. Ele já está lá aposentado no seu canto, ele está casado com uma indígena, né? Ele tem uma hospedaria, uma taverna bastante pobre, mas ele vai sair em busca de uma nova oferta de ouro, de um novo Eldorado pessoal para ele, em busca de uma nova glória, aceitar esta missão de ir em busca do índio Juan, que inicialmente se tem por 2 semanas, e essas 2 semanas vão se tornar as 2 semanas mais longas de toda a história. Porque a cada momento que ele vai percorrendo, como se ele estivesse perseguindo um balão, você sabe, quando você tenta pegar o balão, quanto mais você tenta pegar, mais o balão vai à frente. E ele vai percorrendo não só a sua caçada ao índio Juan, mas ele vai percorrendo a história do México. E aqui tem alguns elementos interessantes, quando eu falo em realismo maravilhoso e da questão da própria literatura fantástica, que é justamente determinadas passagens de tempo, né? Porque o índio Juan, lá do princípio da sua caçada e da sua busca, ele vai se transformando ao longo do tempo em várias figuras e personalidades da história política do México, porque é uma caçada que não termina nunca. O Juan, nosso protagonista, vai sair numa peregrinação sempre em direção ao norte, né? E em meio a estas peregrinações que vão ocorrer em diferentes espaços, e esses espaços em diferentes momentos do tempo, em determinado momento ele vai passar pela Revolução do Zapata, ele vai passar por outros processos revolucionários da história mexicana, e ao mesmo tempo que ele vai passar para mudança e alternância dessa figura, porque o índio Juan lá do princípio vai se tornando pai, padrecito, e por aí vai até chegar aos dias de hoje, com a realidade especialmente ali da fronteira do México e a figura do Donald Trump no poder, já bem mais ao norte. E aí toda essa passagem construída com o Juan, que é o protagonista, vivenciando lutas, combates ferrenhos, né, muita carnificina, muito sangue, e essa sua jornada muito prolongada no tempo vai trazer a sua própria reflexão, uma reflexão um tanto quanto, não vou dizer distópica no sentido de distopia, mas uma reflexão entristecida no sentido que ele começa olhando, até porque ele vai ver as diferentes revoluções que vão ocorrendo e elas vão resultando só em mais mortes, em mais tragédias humanas. Aí ele vai chegar até o momento da fronteira, que é o tempo presente, né? Então ele sai lá do período da colonização dos vices-reis e vai chegar até a fronteira do México agora com os muros do Donald Trump. E essa passagem é um tanto quanto longa, e aí a gente fala exaustiva, não por ser o livro exaustivo, mas até porque, bem pelo contrário, é uma narrativa que nos absorve de imediato, é uma narrativa que quando a gente começa a ler a gente não para mais, porque a gente vai desde o período histórico e vai indo e acompanhando o protagonista, mas exaustiva no sentido que a jornada dele é muito longa e ele vai se reconstruindo enquanto ser humano, porque ele já, antes da metade da narrativa, ele já vai ficar questionando as atitudes, para que ter lutado, por quem ter lutado e tudo mais, mas ele vai observando todos aqueles grupos humanos que vão se organizando em determinados ideais revolucionários ou reacionários, enfim, ele vai olhando com um ceticismo atroz, né? Porque a cada novo Messias, digamos assim, a cada novo libertador ou a cada nova ideia de libertação, o que ele vai encontrando no rastro, né, dessa perseguição são corpos, são gente morta,
a mudança da própria paisagem. Um detalhe bastante interessante também é justamente que o autor cuida alguns detalhes da narrativa, por exemplo, as passagens do tempo, que são feitas de maneira muito simbólica e interessante, porque afinal você está com um personagem ali de 300, 400 anos, né, seguindo em frente. Então tem momentos específicos que estas passagens do tempo vão surgindo, e ao mesmo tempo ele precisa ir entendendo e compreendendo as mudanças desse tempo, porque ele ainda é o camarada lá do tempo da colonização. A sua linguagem, ele permanece aquele espanhol de origem, e inclusive na sua passagem, na sua jornada do tempo, ele vai vendo a própria mudança de uma nação, a mudança de um país, né? As gentes novas que vão aparecendo e as pessoas, a linguagem, tudo vai se alterando. Então isso aqui é feito com uma grande qualidade e com grande esmero. Então isso é uma narrativa, feito o nosso porém, a nossa, o nosso aviso, digamos assim, inicial sobre a questão, que há quem possa questionar e há quem possa discutir a posição de autor nesse sentido, enquanto a construção ou uma narrativa, de certa forma, histórica, mesmo que desconstruindo alguns conceitos e tudo mais, é uma narrativa que trata muito do passado e do presente, mostra como nós estamos linkados com estas coisas, né? De certa forma, o livro mostra qual a relação do próprio muro de hoje, do presente, com os muros desse passado e com as propostas violentas de colonização do passado. Então, há um olhar reflexivo muito interessante aqui. É uma narrativa que vai usar de recursos que alguns diriam da poesia, como as aliterações. Então, o Juan muitas vezes vai fazer repetições de termos e parágrafos na construção do seu entendimento. Tem esse processo que é quase uma narrativa gerúndio, no sentido que é algo que está ocorrendo, e esse algo que está ocorrendo, esse gerúndio que não termina nunca, né, é visto sobre tamanho ceticismo do autor, assim, porque a própria figura, quando a gente chega para o presente, o olhar dele, tanto para o lado que está um pouquinho mais ao sul da fronteira, quanto o lado que está mais ao norte, e as, digamos assim, promessas, são tratados sempre com aquele grande ceticismo, que há um certo cansaço deste protagonista que percorre séculos, né, vendo uma história que não se concretiza, um devir que não chega nunca, porque o devir está sempre ocorrendo, na verdade, e talvez essa seja a questão da narrativa. O devir, a gente olha para frente como se tivesse algo por chegar, mas como a existência é uma caminhada, a própria existência é um gerúndio que não se termina, né? Talvez seja isso que o autor queira nos dizer a partir dessa sua reconstrução desse pedacinho de história do México. Mesmo assim, e aí eu volto lá no que eu comentei atrás, às vezes a gente tem um certo desconhecimento da história dos países ao nosso lado. É interessante também nesse processo, né, para você ampliar a sua jornada de conhecimento, fazendo as suas reservas, claro, quanto tudo que eu já coloquei aqui, mas a partir da leitura da narrativa você também pode buscar mais fontes, mais informações, porque até para relacionar os personagens, os diferentes Juans que vão surgindo aqui durante essa caçada, é interessante que o livro abre esta porta, essa jornada para você pesquisar um pouco mais sobre a história latino-americana, e nisso já é mais uma das suas vantagens. Mas ele é um livro, assim, bem denso, bem profundo, que nos entrega muitas camadas, e a literatura nos entrega camadas, né? Só a coisa muito ruim mesmo que não entrega camada nenhuma, mas de modo geral a literatura nos entrega camadas, e aqui a gente tem algumas para discutir, para pensar e refletir. Então, já conheciam, ouviram falar deste livro, nem mesmo Os Mortos, Ni siquiera los muertos, né, no original espanhol. É uma narrativa, não é um épico, apesar de, né, ser uma construção, aqui os heroísmos estão esfacelados, destruídos, enfim, mas tem essa coisa desta
aversão né, por este terreno tão hostil e inóspito, que é não só o México, mas que poderia ser um retrato ali de toda a América Latina. Então vale bem a pena a sua leitura. Se você gostou do vídeo, comente aí. Comente também se gostou ou não da nossa posição acerca da leitura. Dê uma olhadinha lá na resenha escrita no listasliterárias.com. Enfim, comente aí o que você achou da obra, o que achou do vídeo, se ficou interessado em ler. Enfim, conte aí pra gente que tendo a possibilidade eu estarei respondendo vocês ali no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima e um grande abraço.